E, gente, o Oriente Médio também é uma região que importa muita carne brasileira. Cerca de 40% das exportações de carne brasileira pode sofrer algum tipo de impacto com a guerra no Oriente Médio, principalmente com o fechamento do Estreito de Hormuz. O principal impacto é na carne de frango, mas a carne bovina também sofre algum tipo de efeito. Para a gente entender melhor essa relação, a gente convidou o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, o Roberto Perosa, a quem eu tenho o prazer de receber. Oi, Perosa, seja muito bem-vindo ao Poder Expresso. Um prazer conversar com você. Explica um pouquinho para nós, o Oriente Médio é um destino tradicional da carne brasileira, é um dos mercados mais importantes, relevantes, com quem o Brasil tem já um relacionamento de muitos anos. Eu queria que você explicasse um pouco para nós. Eu sei que o efeito na carne de frango ele é até um pouco mais significativo do que na carne bovina. A carne bovina, acho que perdeu um pouco de participação no ano passado. Mas eu queria que você explicasse como é que está a situação hoje. Você teve aumento no custo de frete dos navios que vocês estão destinando para lá? Como é que estão os pedidos dos clientes? Como é que está a demanda? Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Raquel. Para mim é um prazer estar aqui com vocês no SBT News. Parabenizar aí você pelo seu programa. Olha, o setor da carne bovina está muito preocupado, né? Muito embora o Oriente Médio represente 10% do volume total de exportação de carne bovina com destinação final, cerca de 30% para algumas empresas e até 40% para outras empresas das suas exportações, de alguma maneira, passam pela região, né? Sejam em trânsito, sejam para outras demandas que os armadores têm na região. Então, nós fizemos um estudo hoje de manhã aqui com todas as empresas exportadoras de carne bovina do Brasil e nós chegamos a essa conclusão que pode ter um impacto de até 40%, dependendo da empresa, o seu foco de exportação, lá na exportação de carne bovina, que passaria por ali. Ali virou um grande hub logístico, né? Aquela região virou um grande hub logístico para exportação também para o Sudoeste Asiático, até mesmo para a Ásia, né? Então, com muita preocupação que nós estamos acompanhando isso, num ano que já é desafiador para o setor, né? É bom dizer, nós temos questões de cotas chinesas, enfim, problemas de exportação para a União Europeia, para o México, e ainda agora com esse problema da guerra, uma provável descontinuidade do fluxo comercial, né? As empresas armadoras, para você ter uma ideia, já estão cobrando uma taxa chamada taxa da guerra, de cerca de US$ 4.000 adicionais por container para aqueles que insistem na exportação para aquela região, né, para eventualmente cumprimento de contratos, etc. Mas isso praticamente inviabiliza a exportação dos cortes que a gente manda para lá, né? Para além disso, Raquel, nós temos uma característica lá local que além da carne congelada, nós também exportamos muita carne refrigerada, né? O Brasil, além de maior produtor mundial de carne bovina, de maior exportador mundial de carne bovina, também é o maior exportador mundial de carne halal, que é muito demandada naquela região e algumas vezes é exportada de maneira refrigerada. Então, agora, não podendo atracar os navios que estão em trânsito, nós estamos muito receosos que essas cargas podem ter algum tipo de problema. Então, é uma situação delicada que nós estamos acompanhando de perto, mas com muita atenção, porque pode ter um impacto muito decisivo nesse ano tão desafiador para a carne bovina brasileira. Perosa, muito interessante isso que você falou da taxa de guerra que acaba sendo cobrada sobre o produto. Agora me explica, vocês têm navios em trânsito, tem navios que já estão tendo dificuldades para atracar nos portos? Vocês já traçaram alguma rota alternativa? Porque é difícil substituir, né, aqueles portos ali e o Estreito de Hormuz. Exatamente, não há uma alternativa no momento, né? As cargas que estão em trânsito estão aguardando uma definição por alguns dias, né? Para entender se vão poder daqui a alguns dias a voltar a atracar ou não, ou ainda há um momento de indefinição, né? Com relação à questão logística, mas muito preocupante, né? Existe uma grande quantidade de carne bovina em trânsito já, né? Não só com destino final ao Oriente Médio, mas também a todo o Sudoeste Asiático que passa por ali, por incrível que pareça, e nós estamos muito preocupados, né? Sem uma decisão a curto prazo, né? Com as notícias que nós estamos acompanhando da imprensa internacional, do presidente Trump falando de uma guerra eventualmente de 5 semanas,
Mas o que a gente costuma ter visto aí é que a gente sabe como que os países entram em guerra, mas não sabe como é que termina uma guerra, né, Raquel? Então, é uma sensação de insegurança no momento que nós estamos atravessando, mas aguardando os próximos capítulos aí do desfecho dessa questão geopolítica, né, que pode ter um impacto muito grande para o setor no Brasil. Lembrando, né, que se a gente não consegue escoar essa carne brasileira, tem impacto aqui interno, nós diminuímos eventualmente o processamento dessa carne dentro do Brasil, com impacto em toda a cadeia agropecuária, né? É isso que nós estamos trabalhando para evitar, obviamente, mas é um ponto de atenção que nós temos que ficar atento. Era exatamente essa minha pergunta. Se essa carne não tem alternativas de escoamento para chegar no seu destino final, ela volta para o Brasil e aí ela é colocada no mercado brasileiro. O que a gente pode esperar em termos de preço ou pode-se esperar alguma mudança para nós aqui no Brasil, no nosso mercado? Olha, imediatamente o que pode. Já não há demanda, porque as empresas marítimas não estão aceitando a reserva de contêineres para levar carne para essa região ou que passem por essa região. Então, hoje, não há possibilidade de embarcar novas quantidades de carne para essa região, né? Então, o fluxo está interrompido, né, nesse exato momento, né? Então, a gente ainda tem que aguardar alguns dias para avaliar o impacto disso, né? Mas o efeito imediato é a gente parar de produzir carnes específicas para esses destinos, que ou estão lá no Oriente Médio, carne halal, ou também que passem por essa região, tendo em vista que as empresas, as companhias marítimas não estão aceitando a reserva de contêineres para passar por essa região, né? Pode haver uma diminuição da demanda da indústria para o processamento dessas carnes com destino a essas regiões com problemas geopolíticos, né? Então, é uma situação que nós estamos aguardando, ainda foram apenas 4 dias, mas nós já recebemos diversas comunicações das empresas marítimas dizendo que eles não têm mais condição de ter novos contêineres com destino a essa região ou que façam trânsito apenas nessa região, né? Então, é um momento preocupante que nós estamos acompanhando com muita atenção, muita sensibilidade, para entender como vão ser os próximos passos a partir dos próximos dias. Roberto Perosa, presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Poder Expresso. Obrigado, um grande abraço.